Boa, boa! Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um podcast. E hoje nós vamos começar diferente. Você já passou por um cachorro de rua, aquele cachorrinho dócil, bonitinho, e às vezes ali mal cuidado, né, com sarna, e você fala assim, isso aí alguém vai ajudar, é problema de outra pessoa. Será que é problema de outra pessoa? Ou será que você seria essa pessoa capaz de fazer a diferença? Nós não vamos falar só apenas de maus tratos, né? Vamos falar também sobre o meio ambiente, a fauna, a flora. E hoje nós temos aqui um convidado de peso, Capitão Cassiari, é isso mesmo? Isso aí. Seja bem-vindo ao nosso podcast e sinta-se à vontade. Prazer imenso poder conversar um pouquinho com vocês aqui num podcast de peso, né? Sim. Ter um espaço aqui para conversar um pouquinho sobre proteção ambiental, proteção animal, para nós é fundamental. Levar um pouquinho para a sociedade do que a polícia faz, do que a sociedade pode colaborar com a gente e de tudo que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida. E conosco aqui na bancada temos o Célio, que vai participar aqui e fazer também essa interlocução conosco, né, sobre esse tema tão importante. Seja bem-vindo, Célio. Obrigado, Renan. Muito bom. Hoje vamos ter mais uma aula, uma consciência ao quadrado, né? Que já é um ambiente de consciência. E agora nós trouxemos um dos maiores experts aqui da nossa região em consciência ambiental. Seja muito bem-vindo, capitão. Obrigado pelo elogio também. Pode ter certeza que a recíproca aqui é absolutamente semelhante. Então, para esclarecer melhor, o Capitão Cassiari, ele é policial ambiental, né? É isso mesmo? Isso, exatamente. Entramos na Polícia Militar e posterior aí aproximadamente aí mais de 15 anos na Polícia Ambiental da região aqui no estado de São Paulo. E o que te fez levar a seguir essa linha, né, da Polícia Ambiental? Porque ali você tinha vários caminhos para seguir, né? E você escolheu exatamente essa área. Exatamente. Passei um período na rua, no policiamento direto, na zona sul de São Paulo, na região do Grajaú, Parelheiros, que é o extremo sul da capital paulista. Na época ia até Itanhaém, era a área de divisa ali, né, compreendendo quase um quarto da capital paulista. Trabalhei aproximadamente 4 anos no período noturno ali naquela região. Posterior, sempre tive a vontade, o prazer de trabalhar com animais, com meio ambiente. Surgiu a oportunidade de vir para o policiamento ambiental. Aí busquei algumas especializações, mestrado, pós-graduações, havia outras formações também, e tive o privilégio, o prazer de poder ajudar hoje na atividade de policiamento ambiental e fiscalização ambiental. Bacana. E quando você percebeu que era uma missão, não era apenas um trabalho comum, se tornou uma missão para você, que abrilhantou os seus olhos para essa área? Eu acredito que tudo que nós temos para fazer, ele deve seguir muito a questão de propósito. E o propósito talvez seja o que mais nos assemelha àquilo que eu tenho fé, que é Cristo, né? Eu sou católico e tenho uma abertura para qualquer tipo de religião também, entendo a importância fundamental das religiões na conduta da sociedade, e ter propósito é fundamental para que nós possamos seguir o que Cristo fez a vida inteira, que é servir. Não há nada mais nobre do que servir alguém. Não há nada mais espetacular do que fazer isso. E se você tiver a vontade, a predisposição e perceber que isso te dá felicidade, te traz paz e é algo que foi te possibilitado na vida, eu vejo que não há nada mais nobre do que fazer exatamente isso. Capitão, às vezes a gente fala muito de legado, né? Qual que é o legado que você quer deixar na tua vida? Mas o capitão falou de propósito. Para a gente deixar um legado, a gente tem que ter propósito, né? Exato. É importante essa fala. Sim, sim. E chega a arrepiar quando você fala de deixar algo, né? Porque ninguém vai falar para mim o dia que eu vou partir, ninguém vai falar para você o dia que você vai embora, né? Então o nosso legado tem que ser instantâneo. Eu penso que, no meu caso, quando eu tento voltar meu olhar para dentro do que eu estou fazendo, o legado tem que ser mudança de comportamento. Sim. Eu tenho que tentar passar por onde eu passar e levar mudança de comportamento, porque isso vai ser o que vai ficar. Isso vai ser a pegada que você vai deixar no solo ali. Eu vejo isso como a ferramenta que eu tenho hoje, que foi me possibilitada para buscar. Então, qual o legado que eu penso em deixar?
Mudança de comportamento. Temos hoje, no domingo agora, um evento no Parque do Povo aqui em Presidente Prudente, onde crianças vão pintar casinhas que foram confeccionadas por presos para doação para cães. Cães em situação de vulnerabilidade. O legado que eu quero deixar é que essa criança, lembre-se que um dia ela pintou uma casinha que ia servir um cão. A questão de maus tratos, de cuidado do animal, ela vai vir subsequente. Ela vai vir numa mudança de comportamento. O legado que eu busco deixar é esse. E a Polícia Ambiental tem muito com essa questão, né, que é de manter o meio ambiente para as próximas gerações, né? Sim, exatamente. Eu digo que manter o meio ambiente para as próximas gerações era o que estava previsto na Constituição de 88 lá, né? Sim. E ela foi replicada, tudo. A Constituição de 88 trouxe essa garantia, mas eu digo que as coisas evoluíram um pouco mais rápido. Sim. Hoje é deixar o meio ambiente para nós mesmos. Perfeito. O desastre de Mariana, o desastre de São Sebastião, esses tipos de episódios que ocorreram, eles não atingem futura geração, não. Eles nos atingem hoje. A situação do Covid que nós vivemos, tudo, ela assiste hoje nós, ela nos atinge hoje. Então, mudança de comportamento que nós dizíamos, poluir você não vai deixar que seu filho veja um peixe no rio. Será que hoje você vê? Hoje, se você for num lago, aqui no Lago Sérgio Mota, você vai ver jaú, você vai ver pintado, você vai ver essas espécies de peixe? Eu garanto para você que você não vai ver mais. Então a gente não está falando de futuro, não, a gente está falando de presente. Nossa vida aí, com uma estimativa de vida de 80 anos, que seja, nós vamos ter esse impacto na nossa vida. Sim. A Polícia Ambiental, ela realiza soltura de aves, tanto com crianças, que hoje nós fazemos, mas também em asilos. Sim. Nós precisamos atingir todo mundo. A mudança de comportamento, a mudança de ideal deve estar em todos. O que abrange o trabalho da Polícia Ambiental? Hoje nós temos uma carta de serviços que é ofertada à população e ao Estado. Essa carta de serviços ela vem com fiscalização, atividade de educação ambiental, atividade de policiamento náutico, que nós temos aqui na nossa região, por exemplo, temos 2.500 km² de lâminas de água navegáveis, com necessidade de proteção, tanto proteção ambiental quanto proteção criminal também, de crimes. A nossa região aqui é muito abençoada, se nós pensarmos, de todas as regiões do Estado, aqui nunca ocorreu um crime ultraviolento. Então, uma atividade, o policiamento aqui ele é muito eficaz. A sociedade é muito parceira e amiga, denunciando situações. Essa é a principal ferramenta que nós temos. E o trabalho integrado da polícia resulta em tudo isso, da polícia ambiental em todo esse aspecto de fiscalização e educação. A gente percebe, sim, que a população, tem muita gente que conhece pouco sobre o trabalho real da polícia ambiental, né? E tem até gente que fala assim, a polícia tem coisa mais importante para fazer. Você já ouviu essa frase? O que você responde? Olha, é espetacular essa frase que você disse, né? Porque certa vez nós flagramos uma degradação ambiental de mais de 50 campos de futebol, com uso de aeronave, prisão de pessoas, embargo de área. Então você imagina o que retirar de um maciço florestal 50 campos de futebol, de um maciço florestal, e no mesmo dia eu sofri, eu digo eu porque eu me coloco no lugar da instituição, Polícia Militar Ambiental. Várias críticas porque não tínhamos resgatado um cão abandonado na rua, aqui em Presidente Prudente. Uma atribuição que não é da Polícia Ambiental, mas que nós fazemos. Uma atribuição que não é nossa. E ao tempo que eu tentava justificar que nós estávamos todos empenhados nessa degradação, com apreensão de maquinário, pessoas, necessidade de levantamento georreferenciado, hoje com monitoramento, eu tentava passar para as pessoas isso, a crítica do outro lado vinha. Então, a população, às vezes, ela vai ter uma percepção estritamente do que ela necessita ali. E a Polícia Ambiental ela não tem perna para atender todas essas demandas. É importante que os outros órgãos também caminhem. E é importantíssimo que a população compreenda as atribuições diferentes. Senão ela vai cobrar de um órgão aquilo que ele não pode atendê-la. E aí a ineficácia vai ocorrer, a pessoa não vai ser atendida, e o resultado também que nós precisamos, que é o resgate daquele cachorro que estava numa situação de vulnerabilidade, não vai ocorrer também. Então essa compreensão total, ela é muito importante. Só tem uma maneira de socorrer, processo de educação.
Mas esse cão não precisava ser necessariamente poder público para resolver, ou não? Exatamente, não precisava, né? Eu tenho situações que as pessoas me mandam, o cão está sem água aqui na rua. Colocar água, pessoal, é um poder que qualquer um pode, né? Sim. Mas eu não tenho obrigação com isso. Eu não tenho obrigação. Se você faz essa leitura sua e com você mesmo, tal, eu até compreendo que você não tem obrigação. Mas se fizéssemos só aquilo que nos obriga, como seria a nossa vida em sociedade? E assim, quando eu vejo um cão na rua ali, abandonado, né? Vamos dizer assim, eu não tenho condições de acolher aquele animal. Qual que é o procedimento correto que eu poderia estar fazendo ali para, tipo, não fazer só vista grossa, né? Para tomar uma atitude. Imagina só, o Brasil tem mais de 50 milhões de cães, né? Alguns aí, muitos deles, milhares deles em situação de vulnerabilidade. Cão solto em via pública não combina. Mas ao tempo, eu vi até um digital influencer falando, sou totalmente contra cão solto em rua, tal. Não, mas isso aí é claro. Eu tenho absoluta convicção que cão solto em via pública coloca em risco segurança viária, questões de zoonoses. Esse animal precisa de um tutor, não é todo mundo cuidando, é alguém cuidando. Não dá para ter todo mundo cuidando. Porém, o poder público, as ONGs e os protetores independentes estão até o pescoço com animais. O poder público necessita de uma política pública mais forte para esse tipo de situação. E não é só com punição, é com acolhimento também. Tem que melhorar, tem que aumentar, tem que desenvolver. E com isso, as pessoas têm a necessidade de cuidar desses animais, né? Observei uma situação dessa. Quem vai acolher? Hoje, eu vou chutar uma porcentagem aqui, hein? Não quero ser leviano. Mas de 90% a 95% dos animais acolhidos em situação de vulnerabilidade ou maus tratos é por ONG, protetor independente e sociedade. Isso podemos puxar numericamente. Quantas ONGs e protetores temos, por exemplo, numa cidade igual Presidente Prudente? E qual que é o espaço que o poder público reserva para isso? Temos, aqui na minha região, são 53 cidades. Quantas cidades existe canil, abrigo de animais ou gatil? Então, a população ela tem que ter essa percepção, e não são só animais domésticos, existe também a questão dos animais silvestres, que é fundamental e relevante, que precisamos de local para abrigo, cuidado e reintegração desses animais quando possível. Ô, capitão, nesse aspecto aí, você estava falando dos animais silvestres. Na minha ótica, que sou um leigo, existe uma certa quantidade de animais silvestres vindo para a cidade. Tamanduá, onça. O Renan mesmo, ele recentemente, na propriedade dele, ele se deparou com uma onça, né, Renan? Onça parda. E é normal isso ou está tendo algum desequilíbrio na natureza? Eu, capitão Cassiari, vejo que isso tem que acontecer. Animal não vive separado, ele não tem área limítrofe. Se eu verificar 30 anos atrás, há quase 40 anos atrás, quando eu era criança, eu não via papagaio cruzando cidade. Não via tucano em cidade. Arara, muito raro ver. Hoje, elas já estão nisso aí. Eu não tenho dúvida que hoje o número de gaiolas que nós aprendemos é muito menor do que quando eu entrei na instituição Polícia Militar Ambiental. Já fiz operação aqui em Presidente Prudente para aprender mais de 150 gaiolas em uma única operação. Hoje, ocorrências com 10 gaiolas já é diferente. Já é uma ocorrência que chama atenção. Até pouco tempo atrás não era. A população ela vem mais educada. Ela vem com mudança de comportamento. Aquela criança que antes aprendia que a primeira armadilha que ela ia aprender era um alçapão para pegar um passarinho no quintal dela, um canário da terra, e colocar ele dentro de uma gaiola, hoje ela tem o privilégio numa escola, por exemplo, de assistir uma destruição de gaiola e uma soltura de uma ave. E nós quando falamos de crime ambiental, falamos de delito de cumulação. Raramente vamos ver um delito que causa um dano absurdo para a natureza. Nós vemos delitos pequenos. É aquele único papagaio que a senhora tem, que eu tenho um índice de reprovação até pelo juiz, pelo Ministério Público, ali, nossa, mas é só um papagaio.
O problema é o monte de um que eu tenho. O monte de um que eu tenho levou, por exemplo, a colocar um papagaio galego na lista de animais ameaçados de extinção. Papagaio é um dos animais mais contrabandeados? Um dos mais, não tenha dúvida. Um animal monogâmico faz ninho no mesmo lugar sempre. Pegamos aqui na região, por exemplo, já apreensões de mais de 50, 70, 100 aves. Procria numa época específica do ano. Esse animal, ele vai no mesmo local fazer o ninho novamente. O cidadão vai, plota com GPS, tira a coordenada e depois passa recolhendo todos esses animais no ninho. Essa é a forma que o criminoso, que esse covarde age. Essa é a maneira que ele age. Aí ele pega esse animal, leva para um grande centro, seja São Paulo, Rio de Janeiro, e faz a distribuição nas feiras, onde a pessoa vai comprar por 50, 100 reais um animal dessa característica. Qual que é a diferença entre um papagaio silvestre e um animal desse que você pode criar em casa? A forma como ele é estabelecido. Um papagaio, por exemplo, proveniente de um criador comercial, ele nasceu dentro de cativeiro. Houve um estímulo ali para que esse animal procriasse em cativeiro. Então eu tenho uma linhagem de animais de controle. Então esse animal é controlado, emissão de nota, especificação. Então eu tenho a origem lícita do animal. Muita gente me pergunta, mas olha, eu já tenho 15 anos com o papagaio aqui, esse jabuti está na minha casa aqui já faz 20, 30 anos. Como que eu faço para legalizar ele? Não tem como, o animal não é lícito. É impossível isso. É impossível. Consegue reabilitar ele para ir para a natureza? Muito difícil essa reabilitação de animais de grande tempo, né? Alguns animais têm uma rusticidade muito alta, né? Um jabuti, por exemplo, ele tem uma rusticidade, uma capacidade, às vezes o ambiente que ele vive, numa casa, tal, já é um ambiente com características de natureza, numa chácara, tal. Mas, no geral, não é uma atividade simples a reabilitação. Sim. No caso, se a pessoa ela tem esse animal que já está acostumado ali, mas ela cria solto, né? Igual lá, eu ganhei 3 tartarugas, eu acho que era jabuti, eu soltei lá no sítio, até hoje nunca mais vi eles. Tem algum problema a pessoa criar solto, mas vamos dizer que o animal permaneça lá? O papagaio, o jabuti? Pô, que pergunta interessante, né? Veja só, o papagaio muitas vezes ele é criado solto. Ele volta ali, tá no puleiro, tá no viveiro, tá numa árvore ali, num pé de manga, no fundo da casa, tem uma proximidade com o humano, uma interação social ali, vamos dizer assim, né? Mas ele tá solto. Esse animal não tem qualquer tipo de conduta ali que tipifique uma infração ou um crime nessa situação. O problema ele vem um pouquinho diferente. Quando, por exemplo, a pessoa pega um papagaio desse e vai fazer um corte de asa para que esse animal fique ali cativo, né? O cativeiro, necessariamente, não é as 4 paredes que isolam o animal. O cativeiro também, ele pode ser por uma situação de estímulo que esse animal fique cativo a você. Então eu posso pegar, de repente, um animal extremamente ali agressivo e deixar ele extremamente cativo. Lógico que não é tão simples assim, porque o animal silvestre, ele vem de uma linhagem de postura, conduta e performance completamente diferente de um cão doméstico que ele senta no sofá ali comigo quase para assistir televisão junto, né? Ele é outro perfil, ele não é tão dócil, tão prático, essa questão de afinidade. Eu percebo com o trato que a gente tem já de anos que alguns animais têm uma conduta mais tranquila, uma postura mais tranquila, mas isso não é a regra. Capitão, e esse negócio de pôr capacete para andar de cavalo? Como que é? É uma pergunta capciosa, como diria, né? Antes de você responder essa, só para fazer um contexto aqui, assim, a gente sabe que as leis, elas têm que ser obedecidas, né? Mas assim, eu gostaria também, no gancho da pergunta dele aqui, né? O senhor também desse a sua opinião. Eu sei que a opinião final é que a gente deve obedecer às leis, né? Estão aí para serem obedecidas. Sim. Mas assim, como cidadãos, numa democracia, a gente pode também ter a nossa opinião sobre as leis. Sim, né? Às vezes tem leis que a gente vê que não é uma lei muito adequada, né? Uma lei muito certa, poderia mudar algo. O que o senhor pensa sobre isso? Relacionado à pergunta, e o que você acharia, como que deveria ser a lei? Sim, é uma pergunta de difícil resposta, até porque envolve uma questão hoje num país que a gente tem aí uma polaridade gigantesca, e tudo que às vezes você vai falar vão levar para uma polaridade, vão esquecer a ciência, vão esquecer a objetividade, né?
Você pegar um país que vive do agro, um país que é voltado para o agronegócio, para a agrocultura também. Um país que é voltado para a agricultura. Se nós pegarmos do norte ao sul do país, o agro está envolvido em tudo. Raramente você vai numa região onde a cultura do agro não vai estar inserida. Atuar num campo desse é atuar num campo que não é só técnico. Nós temos que pensar que é um campo cultural. Usar chapéu, boné é típico de brasileiro também. Sim. Então, vamos pensar. Realmente, EPI é algo fundamental? É algo fundamental. É algo fundamental. Eu trabalho numa instituição onde o uso do EPI é obrigatório, cobrado e extremamente exigido. O EPI salva vidas, isso aí eu não tenho dúvida. Quantos policiais já tomaram tiro e o colete salvou? Quantos policiais já tiveram incidente de viatura e estavam de cinto e não morreram, não tiveram lesão? Quantas pessoas no trânsito passaram a usar capacete e tiveram a prevenção, uma redução no sistema SUS de entrada em hospital? Eu acho que tudo tem que ser analisado com bastante calma e técnica. Como eu disse, é um EPI? É. Pode ser usado? Pode. Deve ser cobrado? Já não sei. A população colocou alguém para exercer isso, exercer o poder de legislar, pautado em interesses que eu digo, interesses de troca. Eu tenho uma conduta relativa a isso, e o legislador tem que legislar conforme eu penso. Por isso que eu vou lá. Às vezes as pessoas falam, não, mas eu não acredito no político. Hoje eu não lembro quanto está a multa por não votar, deve ser em torno de R$3 e pouco, R$2 e pouco. Eu não tenho dúvida que ninguém sai de casa para ir votar por conta de R$2 e pouco. Então eu acredito um pouquinho, sim, que o meu voto faça diferença. Eu acredito. Senão, não é por R$2 que eu estou largando meus filhos, minha esposa e minha família e indo lá votar. Não é pela multa que isso ocorre. Mas sendo mais pontual, capacete para o cidadão que trabalha no campo. Ele tem uma relevância? Tem uma relevância. O capacete protege, lógico. O capacete protege quem possa vir a cair de um animal? Em princípio, parece que protege. Mas qual a relevância disso diante o número de acidentes que temos com lesão? Que isso poderia salvar o profissional que está nisso. São coisas que eu acho que a gente tem que dar uma levantada, dar uma estudada e verificar. Logicamente, impedir o cidadão de usar chapéu, boné, eu acho que é algo assim que beira o absurdo, né? Não há o que se cogitar disso. Deixar o campo mais protegido, eu vejo que isso nós devemos sim, né? Nós temos aí, até foi secretário de Agricultura, agora volta aqui para o estado, volta aqui para a região de Presidente Prudente, o Guilherme Piai, né? Que tem um trabalho aí espetacular em questão do agronegócio, e como trazer essas questões do agro, deixando ele mais forte, com mais capacidade e mais profissionalismo. Porque você só fortalece alguma coisa deixando ela profissional. Então eu penso que questões dessa, onde eu pego num final de semana, escrevo uma lei ou publico uma lei que me parece mais uma lei que busca criar uma polêmica, uma antipatia do que um resultado geral, não me parece que a sociedade busca isso, não. A sociedade busca as coisas um pouco mais simples, né? Sim. Busca algo mais eficaz, algo de mudança de comportamento mesmo, né? Esse cidadão que está no campo lá, como é que tá? Será que não existe algumas outras coisas que seriam mais palpáveis, mais relevantes para ele? Estaria na escala de prioridade mais elevada, né? Porque o capacete também deve ter perdas para utilizar, né? Exato. Qual capacete é esse? Só dá uma ajeitadinha para ficar mais enquadrado naquela câmera aí, claro. Ficar até mais bonito. Claro, não, pô, ótimo. Pode falar. Qual capacete é esse? Esse custeio desse capacete, como que vai ser? Eu penso o seguinte, que dá oportunidade para quem vai usar e para quem vive com aquilo, dar sua informação também, é participação social, né? É usar o que você usou na sua pergunta, que é democracia.
que é democracia. A política, a lei, ela tem um objetivo: atender os anseios sociais. Será que isso é anseio social? Talvez uma câmara corporal para um político, para ele não cometer corrupção, seria mais eficiente, né? Uma lei dessa, que obrigasse, né, um político a usar uma Exato. câmara corporal para não ser corrupto, do que algumas outras leis, né? Exatamente. A Sim. gente tem utilização de câmara corporal obrigado para o policial militar. Hoje O o policial ambiental ambiental também. Policial ambiental, câmera no peito ali. Câmera corporal no peito. Essa câmera, ela traz muita segurança para a sociedade. Dizer que o policial vai gostar disso aí é uma piada. Todo mundo aqui estaria feliz aqui com uma câmera pendurada no peito? Ou quem está ouvindo o podcast, acordar de manhã e colocar uma câmera no peito e passar o turno de serviço todo com ela, onde tudo que você está fazendo ali é gravado. Caso tenha qualquer incidência, vai ser verificado tudo que ocorreu naquele turno de serviço. Se você acreditar que isso te traz conforto, Não. parece que você está falando uma piada. Eu acredito que isso não traga conforto para ninguém. Traz segurança? Eu não sei, a câmera não vai salvar ninguém. Ela vai fazer um pós. Sim. Então, pós aconteceu, eu vejo, né? Nós temos um pouco de medo da justiça? Lógico que temos. Temos medo. Sim. Então, isso é fundamental. Temos medo do que a justiça pode entender de um ato meu. Temos medo de uma situação onde a minha narrativa perdeu credibilidade. Sim. Então, a narrativa do agente público perdeu muita credibilidade. Hoje, todo mundo quer ver prova material. Eu quero saber o que tem. Qual a câmera que mostrou isso? Aí você pendura uma câmera em 50 mil policiais com câmera corporal. Temos aí. A rua tem câmera? Rodovia está toda com câmera? Cidades estão todas com câmera? Entrada de cidade estão todas com câmera? Lembra quando você falou do uso do capacete sobre uma pirâmide de necessidades? Sim. Será que a câmera no policial atende uma necessidade de qual caráter? Mais político ou mais técnico? Sei lá. Eu tenho a minha opinião pessoal. Né? A minha opinião pessoal. Eu penso que câmera deveria ter para todo funcionário público com uma câmera e, de repente, até uma microchipagem dele. Né? Vamos chipar todo funcionário público, colocar câmera em todo mundo. Mas vamos começar por quem? Vamos começar lá de cima. Vamos começar por quem? Vamos começar. A ideia me parece que é começar por quem é mais vulnerável, quem é mais fraco. A ideia parece que é isso. Quem é mais suscetível à regra. E quem é mais suscetível à regra? Quem é militar. Quem é militar é mais suscetível à regra. Então eu sou mais... eu tenho menos capacidade de reação. Porque qualquer reação minha é colocada em contrapartida e o pessoal vem para cima de nós. Tanto o judiciário, o Ministério Público e até mesmo a própria sociedade. Porque ela vive muitas vezes uma questão de narrativa. O policial erra, o policial que erra deve ser punido? Lógico que deve. É claro que deve ser punido. Sim. Mas ridicularizar? Qual profissional que aceita ser ridicularizado? E existe um detalhe também, né? A farda, hoje que nós usamos, ela cria uma questão de grupo. Então qualquer erro é generalizado. Quando ocorre um erro de um jornalista, de um comentarista de um podcast que seja, Sim. O podcast pode ser atacado. Aquele ato do jornalista pode ser atacado. Mas eu jamais vou ser covarde, leviano e impróprio de atacar todo o grupo de jornalismo que nós temos. Pega a exceção, quer fazer a regra. Exatamente. Nenhum policial sai de casa para matar alguém. Nenhum policial sai de casa para destruir sua família. Nenhum policial sai de casa para perder o emprego. Nenhum policial sai de casa para ir puxar pena em presídio militar. Todos nós saímos de casa para trabalhar. Sim. Todos nós saímos de casa para trabalhar. Ô, capitão, você estava falando, a gente entrou nessa questão do capacete, estava falando do agronegócio. Aqui no estado de São Paulo, nós temos problema de desmatamento, nós temos problemas assim, o agronegócio prejudicando o meio ambiente?
Se eu te falar que 85% ou mais das atividades de fiscalização ambiental que nós temos estão dentro de conformidade legal aqui dentro do estado de São Paulo, e aqui eu posso falar especificamente dos 53 municípios aqui da região do extremo oeste do estado, eu posso dizer para você que o agronegócio é parceiro, amigo e contribui demais. Então eu estou te falando de algo real técnico. As degradações ambientais que nós temos aqui são de diversos setores, e o agronegócio não é o maior deles, não. Então, nós temos que tomar muito cuidado com narrativa. Certo. Né? Que o agronegócio necessita ser fiscalizado, é lógico que necessita. Todos nós precisamos de fiscalização. Jamais vai ser abandonada a fiscalização. Mas o agronegócio, e não estou colocando aqui a questão, ele gera emprego, então não vai fiscalizar. Ele está na indústria, então não vai fiscalizar. Não é isso, não. O agronegócio está muito em conformidade com a legislação vigente. Eles evoluíram também nesse Evoluíram aspecto. muito. Hoje, uma multa ambiental, um crime ambiental, impede uma empresa de exportar. Ela vai ter sua carga travada num porto de Santos. Ela vai ter um problema de um financiamento bancário. Sim. Então, isso evoluiu muito. Os outros setores da sociedade, como nós estamos aí dizendo, o que você acha, por exemplo, de quem maltrata um animal ou quem mata uma onça parda? Como você falou que na sua propriedade já viu uma onça parda. O que você acha de uma pena de 3 meses a 1 ano para quem mata um animal desse? Pouco, né? É muito pouco. Então, assim, às vezes criar um viés de que proteção ambiental e agronegócio são antagônicos, às vezes é a ideia que estão criando. Tá todo mundo do mesmo lado, né? Eu penso que está do mesmo lado, sabe por quê? Lembra do Covid? Sim. Atingiu todo mundo, não separa. Sim. Lembra da barragem de Mariana? Sim. Atingiu todo mundo, não separa quem é de lado A, lado B. Como diria Racionais lá, né? Não separa, não. Eu não vou, para eu não politizar. Como diria eles, não separa. São Sebastião, litoral de São Paulo, desastre. Separa quem tem maior poder econômico, menor poder econômico? Não. O desastre ambiental, os problemas ambientais atingem todo mundo. E a Constituição de 88, que trouxe lá, dizendo que a proteção ambiental para as futuras e próximas gerações nós temos, essa proteção ambiental que nós temos para as futuras e próximas gerações, né? Será que hoje mesmo já não impacta nós? Não precisa ir muito longe. Como eu disse, os peixes que nós tínhamos aqui nos rios, você já não encontra. E eu não estou falando de próxima geração. Sim. Eu estou falando para eu mostrar para os meus filhos. E eu não tenho dúvida que quando você reduz biodiversidade, quando você reduz proteção ambiental, a quantidade de problemas ela aumenta. Ela aumenta. E atinge muito toda a sociedade, sem distinção. Qual que é a relação entre Polícia Ambiental, CETESB, IBAMA? São órgãos de fiscalização e alguns órgãos de licenciamento. A Polícia Ambiental ela não é um órgão que licencia atividades, né? Ela é um órgão que fiscaliza as atividades ou que já foram licenciadas ou que necessitem de um licenciamento. O IBAMA, a CETESB, elas trabalham com licenciamento e fiscalização. Um pouco menos com fiscalização e mais no quesito de licenciamento, dos licenciamentos, outorgas, dispensas de outorga. A Polícia Ambiental vem para o campo de fiscalização e combate a crime. Então, estão sincronizadas essas instituições. Sem dúvida exige um avanço de sincronismo cada dia maior. Sim. Isso é fundamental. A Polícia Ambiental deve estar sincronizada com a Secretaria de Agricultura também. Nós precisamos de interlaçar essas ideias, esses propósitos, até por conta que essa divisão em cada caixinha só existe em matéria de escola e em matéria política. Porque a vida não separa em caixinha. Eu saio daqui agora para ir embora para minha casa, eu tenho que pôr cinto de segurança, eu tenho que abastecer meu carro, eu passo por um cachorro abandonado, não está separado em caixinha. Quando nós falamos de política pública, interligar esses atores sem ciúme, sem vaidade, é fundamental para que a sociedade seja atendida de fato. A Polícia Ambiental ela está ligada a qual órgão do judiciário? Por exemplo, a Polícia Militar ela leva
ao conhecimento da Polícia Civil para fazer a investigação. Vocês Isso. estão ligados à promotoria, à Polícia Civil? Hoje a polícia ambiental, ela tem tanto a questão de remessa da matéria criminal à Polícia Civil, como ela tem um contato bastante direto também com o Ministério Público, tendo em vista a peculiaridade da matéria. Então, algumas matérias que envolvem degradação ambiental. Então, a degradação ambiental ela pode ocorrer de diversas formas. Causar poluição. Vou dar um exemplo aqui, é um crime. Mas jogar um papel no chão é uma poluição, mas não configura crime. Então eu preciso tipificar isso. E algumas questões de tipificação, como estágio sucessional de vegetação, que foi degradada. Então por isso que, muitas vezes, esse contato da Polícia Ambiental direto com o Ministério Público ou com o GAEMA, que é o grupo especial para a proteção ambiental que nós temos, ele é feito de maneira direta, porque exige essa medida que é de ajuste, de perícia e tudo mais. Fato que, por uma questão de incompetência também, um delegado de polícia que está regionalizado cuidando ali de crimes de natureza normal, ele não vai ter isso. Ele não vai ter essa facilidade numa delegacia de polícia, por exemplo, como de qualquer cidade pequena que nós temos aqui na região. A gente, só para esclarecer assim, qual que seria a sua opinião? Não sei se procede, né? A gente vê nas redes sociais alguns canais de alguns índios que estão no digital. Sim. E lá, eu sei que tem a questão da FUNAI, né? Mas tem também a questão do IBAMA e as leis. Sim. E parece que eles têm uma proteção maior. Isso realmente é verdade? Porque lá você vê ele caçando alguns animais silvestres, né? Eu vou te fazer uma outra pergunta aí, talvez até para quem está assistindo. Educa em quê? Muda comportamento em quê? Mas aquilo assim, ali. Eles têm essa proteção mesmo? O índio ele tem. Infelizmente, eu vejo que algumas questões não são feitas dosimetrias sobre grau de percepção social. Ou de socialização, vamos dizer assim. O que eu vejo que é inconcebível, no meu ponto de vista agora, é uma pergunta de caráter pessoal, é eu me privilegiar, ora, de privilégios que a lei humana me dá, e ora, privilégios que a lei, como sociedade mais vulnerável de índios, vamos entender assim, mas que ele só tem esse direito por conta de um aspecto cultural, não me parece razoável. Ora eu uso a cultura a meu favor, ora eu uso isso aqui. E eu uso as duas coisas misturadas para causar graça, ironia e não educar ninguém. Pô, mas me explica. Aquilo ali, mas cria um inconformismo nas pessoas. Cara, inconformismo sem mudança de comportamento vale de quê? Nós precisamos que tenhamos minimamente ali uma mudança de comportamento em algo. Ele está realizando uma caça. Eu concordo, o índio vai caçar mesmo. Mas fazer caça para ironia? Fazer caça para ridicularização? Será que em 2026 a gente ainda dá para tolerar esse tipo de coisa? Não, eu estou divulgando minha cultura. Essa cultura é sua mesmo? Será que esse deboche da sociedade, será que meu filho vê isso? Agrega o que para ele? A pergunta que fica para mim é essa. Pensa você, o teu filho assistir aquilo ali, porque se eu assisto e eu devo ter cognição para isso, eu acho que você tem que pensar que toda a sociedade pode assistir, porque é um canal aberto, e ela deva ter cognição para resolver aquilo, ou pelo menos mentalizar. A única pergunta que eu faço é o que te agrega isso aí? O que faz você mudar de comportamento? Pode ser tudo, menos canal de educação. Temos uma pergunta aqui do backstage aqui com o Roberto. Eu tô aqui no backstage. Como conciliar todo esse dinamismo frontal e familiar? O negócio é dinâmico, hein? Como que é esse equilibrar pratos aí, vai? Sim, a percepção, como eu disse, ela é única, né? Cada um vai ter... Até brincam, né? Que quando Jesus estava distribuindo os privilégios a cada um, né? Tinha uma fila que estava vazia.
Não sei se você já ouviu isso, mas era a do bom senso, que todo mundo acha que tem suficiente, ninguém precisa pegar mais, né? Então essa é uma das questões. Mas eu penso que o bom senso ele deve estar pautado principalmente em alguns pilares. E eu carrego alguns pilares que vêm da questão militar, que é honra, lealdade, disciplina, hierarquia, né? Algumas questões que envolvam isso, para mim, são pilares. Um pilar anterior, que é o pilar familiar, um pilar religioso, que eu tenho, que devam ser as balizas até onde eu possa construir. Então, a minha casa, o meu lar, ele tem que estar alicerçado nesses aspectos. Tudo, eu não consigo fazer puxadinho lateral. Humanamente, eu aqui, falando aqui como Júlio César, né, eu não consigo fazer esses puxadinhos laterais. Eu consigo ir até onde eu tenho alicerce para ter a faculdade de exercer. É a mesma coisa na polícia. Eu consigo ir com a polícia até onde ela me dá alicerce para eu ter. Às vezes a gente tenta construir mais para cima, vamos tentando ampliar, mas sempre pautado no alicerce que eu tenho. Essa é a ferramenta que eu utilizo para equilibrar esses pratos aí, né, que nós temos. Porque senão a gente já havia até comentado, né? Senão você acaba virando ali um justiceiro. E aí isso não é legal para ninguém. Ô, capitão, hoje com 16 anos nós podemos votar, né, irmão? E como que eu posso matar um cachorro, matar um animal, como ocorreu aquele episódio com o Orelha, né? Um episódio que comoveu. Assim, pode passar sem punição, eles podem fazer isso e não precisa assumir as responsabilidades como se fosse um adulto responsável? Exatamente, né? Eu vejo cada dia mais, não é nem a política, não é nem a escola, né? Eu vejo os pais dando cada dia mais liberdade aos filhos e acreditando, tendo essa confiança nos filhos, tendo essa credibilidade e realmente essas, entre aspas, crianças ganhando mais cognição, mais participação social, mais responsabilidade. Porém, legalmente, eles não possuem essa responsabilidade quando a gente fala de ato que fere questões sociais. Se eu tenho cognição suficiente para perceber e ter responsabilidade sobre um ato, o que faz eu compreender que ele não deva ter responsabilidade para arcar por aquele ato, né? Então, eu penso que a sociedade ela tem que evoluir sim em verificar as questões de maioridade penal. Isso é urgente para a sociedade, essa responsabilização. E ela deve vir com uma outra pauta lateral também, de semelhante importância, e talvez até um pouquinho mais, sobre o que fazer com esse cidadão que vai preso. E sim, como deixar ele preso. Será que se eu pegar hoje quem comete maus tratos contra cães e gatos com pena de 2 a 5 anos, quantas pessoas tem presa no Brasil de fato por um crime desse? De fato, hoje, se eu puxar no Sistema Nacional, ninguém. Quantas pessoas? Ninguém. Pouca. Eu falo para você que provavelmente não cabe nos dedos de uma mão. Então, construir política pública e executar o que está previsto em lei é algo também fundamental. Porque ao aumento de pena, ele causa um pavor social. Isso eu tenho a certeza. Só que a execução da pena também é ferramenta primordial para que isso ocorra. Senão eu crio aquelas leis que ficam aí. Leis que ficam aí. Eu levo o cidadão para a delegacia, discute-se ali, vamos ver a lei, o que possibilita. Aí, consegui prender ele. Prendeu. O cidadão está preso. Foi para audiência de custódia. Já está em casa, postando na internet e ridicularizando o trabalho da polícia. E quando ridiculariza o trabalho da polícia, eu sempre vejo muita gente comentando às vezes. Ela está ridicularizando o que você busca na sociedade. Ela não está ridicularizando a polícia, porque a polícia é uma instituição. A polícia não sou eu, Júlio César Cassiari. A polícia está aí com 200 anos. Ela está ridicularizando o Estado ao qual você pertence. E quando for fazer um comentário a respeito disso, verifica bem
se você pertence mais ao Estado ou à ideologia dessa pessoa que está ridicularizando. Né? É algo que eu vejo que essa construção ela precisa ser, como eu disse lá no começo, com um aspecto de caráter educacional mesmo, sabe? Dia a dia ali, grãozinho por grãozinho, que é o que mais gera resultado. Falando como cidadão e a respeito de leis, e esse Brasil aí de escândalo de INSS, de Banco Master, de política misturada com judiciário, todo mundo parceiro ali, como que a gente faz para conviver com isso, falando que nós somos um país sério? Imagina só, eu me envolver numa ocorrência e prender um cidadão porque roubou um carro. Imagina só, eu me envolver numa ocorrência, trocar tiro e matar um cidadão não, matar um ladrão. Matar um ladrão que roubou um carro. Imagina o que eu acho de quem entra num sistema de previdência e rouba milhões. Imagina o que eu acho de quem faz um conchavo com o governo e causa um desfalque de merenda escolar. Imagina o que eu acho de quem entra num sistema financeiro do Brasil e causa um dos desfalques maiores que a gente tem na história do país. Isso aí eu acho que responde aí o que eu acho que deva acontecer com quem comete esse tipo de coisa. Lembra lá, quem roubou um carro eu prendi, quem roubou um carro e reagiu, Sim. Pode ter certeza que eu troquei tiro para matar. O Brasil precisa ser passado a limpo, então? Precisa ser levado um pouquinho a sério, né? Crime é crime onde você for. Não tem que ter, não tem que ter misericórdia daquele que causa uma desgraça social que impacta a vida de todo mundo aqui fora. A sociedade ela tá bem cansada disso aí. E cansada, quando eu digo, não é só na manifestação. Ela tá cansada, pagando imposto sobre tudo e de maneira covarde e cruel. Ela tá cansada de ser passada para trás. Ela tá cansada de ser ironizada. Né? Então, eu vejo que o tempo de mudança é todo dia. Sim. É todo dia. E a maneira que a gente tem de construir isso é levando informação séria para a sociedade, com credibilidade e deixando ela ter a noção exata do que acontece dentro do país que ela vive. Isso é o que eu penso dessas situações. O que é votar bem? Votar bem é ver o passado de quem você está votando. Votar bem é comer um prato de comida. Votar bem é escolher. Como que eu faço para escolher um prato de comida? Eu reviro lixo, eu como lavagem. Como que eu faço para escolher um prato de comida? Eu tento pegar aquilo que é melhor para mim, que é o que melhor vai me servir. A política é uma troca. É uma troca digna, honesta e justa entre o que você escolhe e o que essa pessoa vai desempenhar por você. Quando essa troca fica desigual, causa isso. O que eu penso sobre quando eu aperto os números da urna e o confirma, é isso. Capitão, às vezes a gente vê alguns casos assim, que são exceções, né? Por exemplo, um matuto lá que caçou um tatu, que até no Instituto Jurídico é enquadrado como erro de proibição, né? Extingue a punibilidade, né? Que é casos excepcionais. Assim, gostaria assim que você comentasse um pouco sobre essa diferença entre que é um animal nativo, silvestre, Sim. de um animal exótico, ou também de uma árvore, né, que é nativa e uma árvore que é exótica. Você pode derrubar, por exemplo, um eucalipto, uma área que está plantada eucalipto sem nenhuma autorização, eu posso derrubar essa árvore? Difícil eu chegar num matuto com celular com internet e ele falar, eu tô acostumado a viver desse jeito aqui mesmo. É uma exceção muito fora da curva, né? Eu acho que quando a lei criou essa exceção, ela não estava pensando nesse matuto, eu tenho certeza. Não era nesse matuto que ela pensava. No matuto que tá ali, com uma propriedade de 20 alqueires, com uma Hilux parada na garagem dele, não é nesse matuto que a lei estava pensando. Ou então, talvez seja um erro de cognição meu também. Talvez o legislador pensou nesse matuto e eu estou sendo ingênuo de acreditar que o matuto era aquele matuto que eu aprendi na terceira série do ensino fundamental hoje aí, né? Então, pode ser um erro meu aí, um erro cognitivo meu, talvez. Mas, brincadeira à parte, o matuto, essa pessoa que está numa situação de hipossuficiência, tal, ela deve ser tratada sem dúvida com esse grau de justiça, sim. Responsabilizar esse tipo de pessoa,
totalmente descabido, totalmente fora de propósito. A lei não deve se prestar a isso, o serviço público não deve se prestar a isso, o agente público não deve se prestar a isso, até porque a lei ela possibilita essa faculdade a ele e deve dar essa garantia ao cidadão. Mas não é muito o que a gente encontra, né? Eu vou dar um exemplo para você aqui a respeito do uso de rede no rio. Nós estamos num período aí de procriação das espécies nativas, período de Piracema. Então, eu vou lá fiscalizar um cidadão. E aí, às vezes, eu posto, vem um monte de comentário embaixo, pessoa te ofendendo. Pô, o cara tá só pescando um peixinho. Só pescando um peixinho, com 4 quilômetros de rede. Tá tirando um peixinho para sobreviver. Né? Ele é aposentado, tem um salário, tá ali, se cadastrou às vezes como pescador profissional também, exerce a pesca profissional, ele tem o direito de colocar a rede, mas além de ter o direito de colocar a rede, ele também não respeita o período de procriação das espécies. Ah, mas você tem que entender. Eu tenho que entender? Quem tem que entender é quem você colocou lá para legislar. Brincadeira à parte, mas se você colocou um cantor para legislar, um humorista lá para legislar, uma dançarina para legislar, e não tenho nada, jamais contra uma dançarina, um policial, seja quem você pôr, cobre dele, meu amigo. Cobre dele, porque a legislação está facultando isso. Pra você ter ideia, a legislação faculta para o cidadão que é pescador profissional colocar 10 quilômetros de rede no rio. A legislação possibilita isso para ele. E aí recebo inúmeras mensagens pedindo para eu tirar a rede do rio. Para eu tirar essas redes do rio, ela tem que estar em algumas conformidades, senão eu não posso tirar. É direito do pescador profissional colocar apetrechos de malhar no rio. Será que em 2026... um rio aguenta 10 quilômetros de rede? Será que suporta? Não. Eu queria entender. Será que suporta ainda mais? Você sabia que o pescador profissional não tem limite de captura? Não. Não tem limite de captura. Ele pode capturar o que ele quiser de pescado em um rio. Como se fosse infinita a capacidade. Mas só o tamanho ele tem limite, né? O tamanho ele tem limite. Mas a quantidade não. Se ele quiser tirar 10 toneladas de peixe, tiver capacidade de retirada de 10 toneladas de peixe de um rio, ele retira. Aí eu pergunto para você, tem ecossistema, planeta, ou mesmo rio que suporta um sistema desse? Não tem. Eu acho bem difícil suportar. Eu acho muito difícil a gente ter capacidade de suportar isso. Ô Renan, o capitão estava falando, eu lembrei de um candidato que falava para votar nele, que pior que tava, não ficava, né? Eu digo que poço não tem fim. O poço da... usar o termo desgraça aqui, realmente, mas o poço da desgraça não tem fim, não. Pode piorar. Pode piorar. Lei de Murphy, né? Uma coisa nunca tá Exatamente. tão ruim que não possa ficar Exatamente. Você chega num local de catástrofe ou desastre. Se você não tiver uma percepção sobre o ambiente e montar, de repente, teu gabinete de crise lá perto do ponto do desastre, e você não teve uma compreensão exata sobre o que ocorreu, cai um outro prédio e mata todo mundo que está embaixo. O desastre pode aumentar a qualquer tempo. Então, assim, um discurso desse, ele não pode, como eu disse, ele não pode ser, como que eu falo, relativizado ou jogado para frente a todo tempo, né? Não tem propósito, né? Eu percebo assim, do índio viralizar, gravando algumas coisas. Pô, como ironia, até entendo. Mas aquilo ali não tem nada a ver com educação. Não tem nada a ver com educação. E o problema é que essas plataformas são usadas, sim, muito por crianças e adolescentes que estão num processo educacional. E aí eu vejo com bastante gravidade. O que você me fala, a gente falando assim sobre agora árvores nativas, árvores exóticas, hoje eu escuto muito pessoal do campo fala assim, olha, não planta IP, não planta isso aí não que você vai ter problema, planta eucalipto. O que você acha, por exemplo, de uma área que está toda bagunçada ali, o produtor rural ele fica às vezes até com medo, né, de plantar ali em beira de cerca alguma árvore nativa, Sim. que ele pode ter problema lá depois. O que você acha que a lei poderia garantir, assim, para o produtor algo que beneficiasse ele? Por exemplo, olha, você planta, né, você faz um remanejo, né, você pode ter um aproveitamento eficiente, aí, melhor da sua propriedade, que às vezes ele deixou lá uma área
descansando, passou ali o tempo de descanso comum, que acho que é de 5 anos, né? E ali o mato cresceu e ele já não consegue limpar mais. E às vezes, eu mesmo, por exemplo, eu tenho vontade de plantar um monte de ipê ali na beira da cerca. O meu vizinho falou, não planta não que você vai ter problema. A gente fica até com medo. Eu penso que a legislação ela avançou bastante já em algumas questões de proteção. Só que lembra lá no começo que eu falei que não basta a legislação, você tem que ter execução do fato. Quando eu falo lá de legislação criminal, eu falo de execução da pena. Como que essa pena vai ser executada de fato? E quando eu falo de proteção ambiental nesse aspecto de proteção para o homem do campo, construir essa estrutura do que é permitido na sua propriedade, isso é levar segurança para quem está no campo. Hoje, infelizmente, as diversas alterações de legislação e os diversos comentários, muitas vezes maldosos, que são criados como narrativa, geram insegurança para quem está no campo. Então, o homem do campo lá, ele tem dificuldade de saber, às vezes, até se ele pode fazer uma bacia seca no campo dele. Ele fica na dúvida. O papel de orientar, de levar essa orientação. Por exemplo, você falou, não, vou plantar aqui ipê. Você pode plantar árvore nativa para retirar. Isso é termo declaratório só, que você insere, que está fazendo atividade de silvicultura. Então, eu penso que falta muito informação para quem está lá. E se vive muitas vezes uma situação de um pânico que não é real. Né? Esses dias eu recebi de uma pessoa que mora num condomínio que iria perder os cães porque os cães latiam. Ela é moradora há mais de 10 anos nesse condomínio e um vizinho mudou e estaria atrapalhando ele. E aí a polícia ambiental iria retirar esses cães dela. Eu falei, mas onde que está isso? Quem foi que criou essa narrativa? Isso nunca aconteceu. E quando eu fui ver, já estavam fazendo até abaixo-assinado de um negócio que foi criado, que não existe. Então, algumas questões dessa daí do campo, eu penso que tem que evoluir muito mesmo. Evoluir na prática. Muitas delas já tem lei que possibilita e que faculta. Essa que você me disse, por exemplo, já existe lei que ampara você poder fazer isso. Levar o plantio de árvores nativas é muito produtivo. As árvores exóticas, elas têm algumas questões, quando a gente fala de biodiversidade, que são preocupantes. Nós temos aqui no município, por exemplo, o plantio que foi muito divulgado de leucena, que é uma árvore que cresce muito rápido, foi plantada em fundo de vale. Invasora, né? Invasora grave. Para mim, deve ser retirado todo tipo de arbusto dessa natureza. Isso acontece também com peixe, né? Com peixe também. Com peixe também. Mesma coisa. Então, só que vê só. Aí, para eu soltar um peixe nativo, eu tenho uma burocracia que eu não sei nem por onde começa. Eu já entrei em discussão desse tipo de soltura de peixe nativo e a gente vai para um campo que eu não consigo nem responder à sociedade quando ela me pergunta. Quais são os desafios para fechar aí, capitão, da nossa região, das questões ambientais que nós temos que lidar com ele? Eu vejo que o principal desafio que nós temos aqui é um processo educacional único que mostre para a sociedade o que proteger traz de benefício. Benefício real, social, financeiro para todos e compreender a realidade de todos que estão ali. É perfeitamente possível compreender essa realidade, agindo com ética, pautado em lei, como você disse ali, pautado no direito da sociedade de expressar sua vontade. Porque hoje nós vivemos aí um período que a sociedade... Não adianta nada eu vir aqui falar para você que a sociedade vai expressar sua vontade só no voto. Ela tem que expressar sua vontade também de outras formas. Não dá para ela acordar de manhã com uma lei mandando o cara que anda a cavalo usar capacete. Pegar o jornal de manhã. Que democracia é essa? Quando que isso foi pautado? Democracia relativa. É uma democracia que ela se confunde um pouco com a palavra demagogia. Né? Eu planto a democracia
Só no momento de apertar um confirma. Eu planto só essa democracia. Eu acho que a sociedade ela tem o direito, seja A ou seja B, ela tem o direito de saber o que acontece, de saber a gravidade do que acontece. Hoje a internet, os podcasts, eles possibilitam isso. Possibilitar que pessoas que antes não tinham o direito, a oportunidade de fala, a oportunidade de mostrar algumas coisas, possam mostrar. Mostrar, por exemplo, que a gente consegue levar madeira que foi apreendida de um contrabando de madeira proveniente do norte do país, ajudar mais de 60 entidades aqui na região de Presidente Prudente. Mandar madeira para dentro de estabelecimento prisional, pegar preso, pegar esse vagabundo e mandar trabalhar. Cadeia não é hotel. Essas madeiras, elas passam por aqui ou elas são extraídas aqui? Passam por aqui. Madeira retirada da região norte e nordeste do Brasil. Então pegar esse cidadão que cometeu crime, que está lá já sentenciado, pagando pena, e não possibilitar que ele viva a música dos Racionais, né? Ainda é 9h40, o relógio passa aqui em câmera lenta. Câmera lenta por quê? Porque não trabalha, pô. Né? Agora, pôr esse cara para trabalhar, pôr esse cara para produzir para a sociedade é algo fundamental. Temos uma pergunta aqui dos internautas, o Roberto vai transcrever aí para nós aí. Ô, capitão, surgiu aqui, o senhor falou sobre a questão do cachorro em condomínio, e a pergunta é essa. O vizinho trabalha noturno, durante o dia precisa dormir, mas durante o dia o cachorro da vizinha late sem parar o dia inteiro. Isso caracteriza o quê? Pode ser maus trato, enfim. Qual que seria a ação para que isso talvez não caia aí nesse... quem vai cuidar ou quem é de fato responsável? Que é o que o capitão falou. Sabia que tempos atrás o pessoal fazia uma cirurgia em alguns cães para retirar a corda vocal? Do cão. Corda vocal assim, não. Retirava lá, eu não sou veterinário, mas fazia uma incisão ali e pro cachorro não latir. Ficava rouco. Isso aí acontecia. Hoje, se fizer isso, configura maus tratos. Não, é um absurdo, não precisa nem ter dúvida, né? Você que é um ato... Parece piada. Parece piada, mas a gente tá falando de algo que acontecia. Eu li algo que diz que no Japão. Apartamento. Exatamente. Eu já escutei que isso ocorreu até no prédio que eu morava antes mesmo de eu morar lá. Que isso aí já existiu. E uma situação dessa é uma situação de convívio social. Cachorro late, gato mia. Não tem como mudar. Alguns latem mais, outros latem menos. Se eu pegar um cão americano uivador, fazer um barulhinho no meu quintal, e eu tiver ele lá, meu amigo, quem estiver longe já vai escutar que alguma coisa se mexeu. Ele vai fazer barulho. Agora, o que precisa? As pessoas precisam compreender que nós não vivemos num país onde meu direito vai só até onde o seu vai. Os nossos direitos se entrelaçam. Então eu preciso compor isso aí. Eu preciso verificar uma situação. E essa situação não é uma situação que eu vejo de uma questão que refere-se a animal. Eu vejo que essa questão é uma questão que se refere de convívio social. E elas precisam sentar e compor. Se elas sentadas não conseguirem compor, aí eu vou precisar levar para uma outra pessoa. Quem que é essa outra pessoa? Um juiz que não vive no condomínio, que não vive na casa A, que não vive na casa B, para decidir sobre um direito de vocês. Então eu acho sempre melhor quem vive no ambiente ajudar a compor, seja o síndico desse condomínio, seja a administração condominial, seja os vizinhos que estão ali, tentar compor isso aí e só num caso extremo levar para uma judicialização. Muito bem. Pena que estamos chegando no nosso final. A conversa está muito boa, de muito alto nível, né? Muito esclarecedora. Já estica o convite para o próximo. Já está esticado o convite para o próximo. E também, quem você indicaria, 3 pessoas olhando para aquela câmera, para sentar aqui também conosco no podcast, que você acha que é uma pessoa que traria um conteúdo relevante, esclarecedor, que elevaria a nossa consciência? 3 pessoas? Eu colocaria aqui um veterinário que trabalha com animais. Eu acho que é muito interessante ter uma visão técnica sobre isso. Você tem alguém para indicar, um nome?
Tenho a doutora Amanda, que trabalha com animais silvestres e também atende pet numa clínica, que ela tem bastante conhecimento sobre o trato de animais silvestres, eu acho que é importante. Eu traria alguém que trabalha no processo educacional. E aí tem o professor Rondinelli, da UNOeste, que trabalha com animais também e tem um conhecimento muito grande de uma atividade de educação. Eu entendo que isso é fundamental. E eu penso que deva vir para cá também alguém que tenha uma pauta que analise um aspecto político de algumas questões. Isso eu acho fundamental, seja através de um secretário ou alguém dessa natureza. Eu vejo que isso é fundamental para que a gente tenha uma percepção sobre como a política envolve essas questões e como a gente pode atuar nisso. Como a política pode receber isso das pessoas e como isso pode ser alterado, né? E aí eu penso que de pronto assim são pessoas que vêm na minha cabeça aqui que seriam interessantes para que a sociedade, quem assiste o podcast, pudesse ter essa percepção sobre cuidado animal, preservação ambiental e educação. Como a gente conseguir conciliar essas situações e gerar resultado para a sociedade. Esse político aí poderia ser o Piai, o Bragato? Poderia, eu vejo que é oportuno, são pessoas que estão inseridas. Também. Um promotor de justiça, por exemplo, Dr. Gabriel Lino tem um trabalho espetacular em proteção ambiental. Ele tem um trabalho altamente técnico, é professor também, lida com a matéria ambiental, é uma pessoa que eu tenho extrema admiração, trabalha no Ministério Público do Meio Ambiente aqui em Presidente Prudente há muito tempo, tem vasto conhecimento, autor de obra literária, é uma pessoa que vale a pena ouvir e pode ter certeza que traz mudança de comportamento e traz respaldo técnico e jurídico também. Tem o ex-prefeito também, né? Ex-prefeitos. Então, eu vejo que tem muita gente que já colaborou muito com o tema e que pode ser extremamente relevante para a pauta, para a causa e para o podcast poder levar conhecimento e cultura. É isso aí, meu amigo. Muito bom. Para as considerações finais, em uma frase, o que você gostaria que mudasse na cabeça das pessoas? O que eu gostaria que mudasse na cabeça das pessoas? De quem está ouvindo hoje? Proteção ambiental não é mimimi. É realidade que vai te atingir hoje. Muito bom. Ô Célio, suas considerações finais aí? Obrigado, Renan. Obrigado, capitão. Foi muito proveitosa essa conversa aqui e como eles já propuseram aí, próximas oportunidades, gostaríamos de tê-lo aqui novamente. Vai ser um prazer imenso conversar com vocês, as perguntas são fantásticas, fazem nós refletirmos e termos uma ideia cada dia mais abrangente sobre proteção ambiental e proteção animal. Qual que é o lema da Polícia Ambiental? Hoje nós temos lá as questões de visão, valores, né? A missão é proteger. A missão nossa lá é proteger. Muito bem. Esse episódio aqui foi muito esclarecedor, levou muita consciência, né? E a gente viu que a consciência ela também está aliada a atitudes, né? Então você que está aí conosco até esse momento, que foi muito esclarecedor, sei que ainda surgem algumas dúvidas, mas nós vamos ter outros momentos aqui com o Capitão Cassiari, né? Espero tê-lo novamente com a gente, porque tem muitos temas aí abrangentes, né? Isso aí nunca termina. E o Capitão foi uma prova viva que ele deu voz para quem não tem voz. Muitas vezes um animal, né? A fauna, a flora, uma árvore, às vezes até pessoas, né? Que não sabem como lidar com algum problema, com alguma situação. Então agradeço a participação, de coração, muito obrigado e fica o convite para um próximo retorno. Vai ser um prazer imenso. Muitíssimo obrigado. Vamos brindar? Boa, boa! Boa, boa! Top show!